Vamos falar um pouquinho aqui sobre Service Mesh. Quem aqui já ouviu falar de Service Mesh? Bastante gente. Quem aqui está usando um Service Mesh hoje? Eu só imaginei que só vocês estivessem usando mesmo, os caras da Stiling, né? Lançou hoje, eles estão usando amanhã. Os caras são fera. Mas vamos lá, a ideia minha aqui com essa palestra é fazer vocês saírem daqui entendendo o que é um Service Mesh, né? Para que serve, qual que foi a motivação dos caras terem criado isso, esse tipo de coisa. Beleza? Só que antes da gente entrar ali no que é Service Mesh mesmo, né? Quem lembra desse... Só os fortes entenderão isso aí, ó. Ou só os velhos. Senta que lá vem história, isso aí, né? Então, senta que lá vem história, que a gente tem que entender um pouquinho a motivação do Service Mesh. Então, eu tinha ali a minha aplicação monolito, no passado, né, muito distante, numa galáxia far, far away. E dentro dela eu tinha a minha aplicação que eu chamei de serviço, né, serviço A e serviço B. Quando o computador A queria falar com o computador B, né, quando a minha aplicação A queria falar com a minha aplicação B, como que isso acontecia? Se eu simplificar, né, de maneira bem simples, eu posso dizer que eu passava um fio, um cabo de rede, conectando o computador A no computador B, e eles conversavam entre si. Beleza? E se a gente der um drill down aí, for mais a fundo, eu tinha algo parecido com isso aqui, né? Eu tinha dentro da minha aplicação a minha lógica de negócio, codada lá, codificada, e eu tinha também o que ele está chamando ali de flow control, a minha parte de fluxo, ou seja, a parte de comunicação dessa aplicação até a aplicação B. E ali embaixo eu tinha a minha stack de rede, né? Então você nota aí que não tem uma rede ou um mesh, né, formado ainda, mas sim uma simples conexão do serviço A até o serviço B. Passando mais um pouco, a gente pode falar assim, tá, tem como melhorar isso aí. Eu posso deixar a minha lógica de aplicação só no meu serviço, ou só na minha aplicação em si, e entenda aqui que quando eu estou falando serviço, eu estou falando aplicação. Afinal, microserviços são microaplicações. Então, eu posso deixar a minha lógica de negócio codificada no meu serviço, e eu passo essa parte de controle de fluxo para uma outra parte. Ali eu coloquei dentro da minha stack de network. Beleza? Mesmo assim, essa comunicação está sendo feita. Só que aqui, eu estou tendo, digamos assim, um salto entre o serviço A e o serviço B. Beleza? E aí, se a gente passar um pouco mais para frente, entramos no maravilhoso mundo dos microserviços, né? Quebramos o monolito em pequenas partes. Os microserviços eles explodiram, né? O que antes era uma comunicação interna da nossa aplicação, agora nós temos uma rede ou um mesh de comunicação interserviços, né, transportados por uma rede. Então, se antes eu tinha um salto, ou dois saltos, dependendo de quantas camadas tinha a minha aplicação, aqui eu tenho diversos saltos. É um serviço comunicando com o outro. E a mudança para essas arquiteturas distribuídas, deixou as empresas numa situação um pouco diferente, no tocante a monitoramento, gerenciamento e segurança dessas aplicações e assim por diante. O que significa isso? Significa que a maneira que eu faço o monitoramento, o gerenciamento das minhas aplicações, assim, é diferente de como eu devo fazer nas minhas aplicações que estão em microserviços. E esses serviços e deploys, geralmente, eles vão estar baseados numa arquitetura moderna distribuída, vão estar baseados em containers Docker, orquestração com Kubernetes, ou seja, ambientes dinâmicos. Os pods vêm e vão, devido à sua natureza efêmera, né, de containers, que foram feitos para morrer. Então, o que isso significa? IP muda toda hora, portas mudam toda hora, as configurações mudam toda hora, né, nascem e morrem a todo o tempo, né? Agora, como que eu posso fazer para essas aplicações conversarem entre si? Como que eu posso rotear? Como que eu posso conectar essas peças entre si? Como que eu faço o service discovery, né, o discovery desse serviço? Como que eu gerencio essa complexidade de comunicação interserviços, né, de um serviço ao outro? Alguém já ouviu falar disso aqui? As 8 falácias da computação distribuída?
Bacana. Essa palestra é uma palestra muito legal. Tem um link aí depois, eu vou deixar os slides disponíveis lá no meu GitHub. Só que não foi esse cara, Stephen Asbury, que inventou isso. Foi esse simpático senhor chamado L. Peter Deutsch. Na época que ele trabalhava na Sun Microsystems, ele juntou junto com seu colega de trabalho, James Gosling, criador da linguagem Java, e alguns colegas de trabalho começaram a falar, cara, esse negócio de rede aí, de computação distribuída, tem alguma coisa errada com isso, né? E o que é uma falácia? Ele criou essas 8 falácias. Uma falácia, se a gente olhar no dicionário, é uma ideia errada que é transmitida como verdadeira, enganando outras pessoas. Primeira falácia, que a rede é confiável. Segunda falácia, que a latência é 0. Não, na minha rede não existe latência, não. É 1 milissegundo, é 0 milissegundo de latência. Falácia. Terceira, que a banda da minha rede é infinita. A quarta, que a rede é segura, né? O pessoal de segurança de informação aí. A topologia da minha rede ela nunca muda. Que só tem um administrador da minha rede, isso aí já é mentira total, né? Que o custo de transporte é 0 e que a rede é homogênea. Então, essas são as falácias, as 8 falácias da computação distribuída. E nota que nessas falácias, a palavra network, rede, se repete várias vezes. Então, a gente está falando aqui de um problema de comunicação. Tá? Rede é comunicação. Como que uma aplicação fala com a outra. Beleza, você quebrou seu monolito em diversos microserviços, mas aí você ganha de brinde tudo isso aqui, ó. As complexidades de uma arquitetura de microserviço. Não é simplesmente uma decisão de vou quebrar, porque eu quero quebrar, porque é hype. Não, isso tem que ser muito bem planejado. O que eu ganho de complexidade numa arquitetura de microserviço? Tracing distribuído, como que eu vou fazer? Service Discovery, que já foi falado aqui, né? Parte de circuit breaking, auto-scale, segurança, monitoramento, orquestração, log distribuído, como que eu vou testar esses caras? Versionamento, load balance, coletar métricas dos meus microserviços, contratos, como que eu faço o health check disso? Né? Como que eu faço o deploy automatizado das minhas centenas de microserviços? Como que eu faço um gerenciamento dessas minhas APIs? Resiliência, observabilidade, configuração, rede, transações distribuídas. Cansei. Olha o tanto de coisa que você tem que estar atento numa aplicação em microserviços. E a gente pode dizer que esse tipo de aplicação e esse tipo de preocupação, né, de arquitetura, ela foi uma predecessora do que a gente chama hoje de um approach de arquitetura Cloud Native, que a gente vê muito falar, né, CNCF. Google, Netflix, Twitter e outras empresas quebraram essas aplicações de monolito e microserviço e começaram a lidar com todas essas complexidades, com todos esses problemas. Eles falaram assim, cara, eu tenho que resolver isso aqui de alguma forma. Como que eu vou fazer? Eu vou criar bibliotecas para cada um desses tipos de coisas aqui. Eu vou criar uma biblioteca que me ajude com circuit breaking. Eu vou criar uma outra biblioteca que me ajuda com Service Discovery. E assim por diante. Então, diversos projetos surgiram. E aí, o Netflix OSS, Open Source Software, ficou bastante famoso, né, há uns anos atrás, por conta disso. Porque estava todo mundo adotando microserviços, só que não tinham bibliotecas para poder lidar com essas complexidades aqui. Então, eles criaram, né, o Eureka, o Zoo, o Ribbon, o Zipkin para tracing e assim por diante. O Twitter criou o Finagle, o Hystrix para Circuit Breaking, que o Netflix criou, o Google criou o Stub, que foi um precursor do gRPC, e assim por diante. Qual que é o problema disso? O problema disso é que eu tenho diversas bibliotecas que fazem esse tanto de coisa aqui, e cada coisa dessa é uma biblioteca diferente. Então, no desenho aqui, ó, esse quadradinho azul, eu tenho a lógica de negócio ali na minha aplicação, por exemplo, no serviço A, e eu tenho que atachar uma biblioteca, ou várias bibliotecas. Uma que faz Circuit Break, uma que faz Service Discovery, e assim por diante. Só que aí surgem problemas como governança. Como que eu vou atualizar essas bibliotecas das minhas centenas de microserviços? Como que eu vou saber que as versões dessas bibliotecas são exatamente as mesmas que deveriam estar sendo usadas? Pior, se eu tenho um ambiente poliglota, essas bibliotecas aqui são feitas para o ecossistema de JVM, Java, Scala, né, o Twitter usa Scala, o Netflix é um Java Shop, usa muito Java lá. E se eu uso Go?
E se eu uso Python? E se eu uso Node.js? Eu consigo usar isso aqui? Não, eu não consigo. Então, eu entrei em outro problema. Passo um pouco mais para frente. Em 2015 foi criada a CNCF. E a gente começa a ver bastante forte o conceito de aplicações Cloud Native. Quem aqui conhece o que é o conceito de uma aplicação Cloud Native? Beleza. Resumindo eu tenho microserviços rodando containerizados, sendo orquestrados por alguém, um Kubernetes da vida. Se você tiver isso aí, isso é de uma maneira bem simples, tá, gente? Você tem uma aplicação Cloud Native, né? Então, esses três componentes, microserviços, containers e um orquestrador, eles vão permitir que a sua aplicação escale mesmo em face de falhas, né, em um ambiente de cloud. E a gente sabe que software falha, e falha muito, né? Então, eu tenho centenas de serviços, milhares de instâncias e uma camada de orquestração que fica reagendando essas instâncias. Então, com isso aí, eu tenho uma aplicação Cloud Native. E a combinação dessa complexidade dessa minha arquitetura, né, de microserviços com uma criticidade, ele motiva o uso de uma camada dedicada para a comunicação entre esses serviços. E essa comunicação ela tem que ser desacoplada do código da aplicação, porque senão a gente voltaria a ter isso aqui, né? Isso aqui criou um problema que já foi citado. E para eu ter isso, eu preciso dessa camada dedicada de infraestrutura, e essa camada é o que nós chamamos de Service Mesh. Se eu pegar uma definição de Service Mesh, né, ela foi criada, essa definição, digamos assim, não o conceito, mas a definição de Service Mesh, pelo William Morgan da Buoyant, lá em 2017, né, muito tempo atrás, né, 2 anos e meio. É uma coisa bastante nova. Os caras da Buoyant são ex-engenheiros do Twitter e eles participaram da criação do Finagle. Então, eles sabem com que eles estão mexendo. Eles encontraram esses problemas aqui, né, de atachar a biblioteca nos códigos lá do Twitter, nos microserviços, para resolver os problemas de uma arquitetura distribuída. Então, eles fundaram essa empresa chamada Buoyant e criaram um Service Mesh chamado Linkerd. A gente vai ver um pouco mais para frente aí. O que ele fala que um Service Mesh é, na definição? É uma camada dedicada de infraestrutura para lidar com comunicação interserviços, ou service to service, de serviço a serviço. De novo, o problema que o Service Mesh resolve aqui é de comunicação. Como que uma aplicação conversa com a outra através de uma rede. Um Service Mesh ele é um modelo que está uma camada de abstração acima da camada TCP, né? Então, ele assume que você já tem esse modelo aí, e aqui a camada 4 e a camada 3, né, a camada de transporte e a camada de rede já existem, e que elas são capazes de entregar bytes de ponta a ponta. Afinal, é isso que o meu protocolo de rede vai fazer, né? Ele vai entregar bytes de ponta a ponta. E, por conta disso, o Service Mesh é capaz de lidar com as falhas na minha rede. Se a gente fosse simplificar bastante a arquitetura de um Service Mesh, ele é composto de duas coisas, um Control Plane e um Data Plane. O Control Plane é onde eu vou ter ali o meu portal de gerenciamento centralizado, eu vou ter configurações, políticas, monitoramento, esse tipo de coisa. E o Data Plane ele vai viver ali dentro do meu cluster Kubernetes, por exemplo, dentro da minha arquitetura, ele vai viver em qualquer lugar, ele é uma coisa mais baixo nível, ele que vai estar responsável de falar com quem conversa com quem, né, vai coletar as métricas entre os serviços, vai fazer forward, encaminhamento de pacotes, roteamento, observabilidade, load balance, todo esse tipo de coisa ele vai fazer. E ele utiliza, para isso, no caso do Data Plane, um pattern de aplicações orquestradas, por exemplo, por um Kubernetes, aplicações de container, um pattern chamado Sidecar. O que é? Ele desacoplou ali da minha lógica de serviço, da minha lógica de negócio, do meu serviço, da minha aplicação. Ele desacoplou todas essas coisas de circuit breaking, service discovery e todas aquelas complexidades de uma arquitetura microserviço. Então, eu tenho dentro do meu cluster Kubernetes, por exemplo, um container rodando no microserviço e um container rodando do lado dele, por isso que é sidecar, toda essa parte do data plane do meu Service Mesh. Esse desenho é interessante porque o microserviço ele não conversa diretamente com o outro microserviço. Porque senão a gente estaria chegando naquele primeiro desenho lá, de uma aplicação conversando com a outra diretamente. E aí eu ia fazer hardcode de URL, de IP? Não. Se
container é efêmero, toda hora nasce, toda hora morre, o IP vai mudar toda hora. Isso aí ia ficar impraticável para você gerenciar. O sidecar conversa com outro sidecar. Então, o microserviço ele conversa com outro através de um sidecar. Porque são esses quadradinhos azul claro aí. Ó. Um conversa com o outro. Assim que funciona uma topologia dentro de um service mesh. E o control plane fica lá em cima, reinando bonitinho, governando esses sidecars. Então, o sidecar, além de conversar com o outro sidecar, ele vai mandando para o control plane do service mesh todas as métricas, questão de rotas, né? E você, através do control plane, que é o portalzão de gerenciamento ali, unificado, você consegue fazer as configurações dos seus sidecars. Aqui estão algumas opções aí de mercado de service mesh. Tudo é open source, né? É uma coisa muito nova, mas estão surgindo muitos players no mercado de service mesh. Por exemplo, o pessoal da Traffic lançou o Mesh recentemente. Tem o Envoy, que é um service mesh criado pelo pessoal da Lyft, lá nos Estados Unidos, né, que é a concorrente do Uber. E o Envoy é usado dentro do Istio, esse barquinho azul, como data plane. Tem o pessoal da HashiCorp, que faz Terraform, Vagrant, Volt, etc. Eles têm o Consul. O Linkerd, que é da galera da Buoyant, que cunharam o termo do Service Mesh. Tem o Kuma, que foi lançado recentemente também, que é do pessoal da Kong, que faz API Management. Ou seja, e tem vários outros vendors de Service Mesh por aí. Opção é o que não falta. E uma coisa que é mais nova ainda, como se Service Mesh já não fosse bastante novo, é o conceito de SMI, né? Ou Service Mesh Interface. Qual que é a ideia? Eu vou pegar tudo o que é comum de feature nesse Service Mesh aqui. Então, a parte, por exemplo, de Circuit Breaking. O que é comum no Circuit Breaking? Tem que fazer isso, tem que fazer A, tem que fazer B, tem que fazer C. Eu vou pegar isso, criar uma interface padrão, dar para os meus vendors e falar, a implementação não me importa, você faz a implementação que você quiser, contanto que você siga as especificações que está aqui na minha interface. Tanto o Linkerd como a Microsoft, diversas empresas estão patrocinando e financiando isso aí, porque eles dizem que no futuro, se você tiver uma interface estandardizada, né, ou default, padronizada, vai ser fácil você migrar de um service mesh para outro. É esse que é o sonho americano deles. Isso é bacana vocês darem uma olhada também, que surgiu recentemente. Se vocês se interessaram pelo assunto e querem saber mais a respeito de Service Mesh, tem alguns links aqui que vocês podem visitar, que vão ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre esse conceito de Service Mesh. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui estão meus contatos, Instagram, Twitter, site. Vocês podem escanear o QR Code para dar feedback na palestra ou tirar foto do link aí. E é isso, pessoal. Estou aberto a perguntas, se alguém quiser fazer perguntas. Obrigado.